Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Nós, na verdade, vivemos em dois mundos. Nós vivemos num mundo físico, num mundo que a gente toca, no mundo que a gente sente com os sentidos naturais, os 5 sentidos naturais. Os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, você coloca a tua mão, você fala, enfim. Mas a Bíblia fala que há dois mundos. Há um mundo invisível, há um mundo que você não enxerga. Há um mundo muito mais real do que aquele que você enxerga com os teus olhos. O fato de você não enxergar com os seus olhos não quer dizer que aquilo não exista. Na verdade, a Bíblia fala que há um mundo invisível, há um mundo espiritual, e que tudo que nós vemos no mundo visível, ele é causado, provocado, influenciado por algo invisível, algo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Você pode falar: eu creio que Deus exista, mas você não vê a Deus. Você pode sentir a Deus, mas você não vê, você não toca em Deus, mas você acredita. As pessoas falam: eu quero primeiro agradecer a Deus. Elas não veem a Deus, elas acreditam que Deus existe. Mas a Bíblia fala de um outro ser que vive no mundo espiritual. A Bíblia chama aqui no versículo 11, Paulo fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Jesus, ele falou em um ser espiritual, a quem a Bíblia chama no Novo Testamento de diabo, de adversário, de inimigo, e diz que este inimigo, ele arma ciladas, ele tem métodos, ele tem estratégias, ele tem programas, ele de alguma maneira, ele tenta causar o mal para as pessoas. Ele estava no céu adorando a Deus. A Bíblia usa 2 passagens para descrevê-lo. A Bíblia fala em Ezequiel 28 e Isaías 14 da queda dele. Embora os profetas estivessem falando de um rei, do rei da Babilônia, do rei da Pérsia, do Irã, de repente a linguagem deles vai além do que a linguagem falando a um homem desta terra. Ezequiel fala em Ezequiel 28, ele está falando ao rei da Babilônia, e de repente ele muda a linguagem e fala: tu eras o sinete da perfeição, estavas no Éden, jardim de Deus, ali você vestia-se de pedras preciosas, até que se achou a iniquidade no teu coração. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 12, em que ele vê o arcanjo Miguel guerreando. Ele fala: a guerra nos céus, e eu vi Miguel e os seus anjos lutando e expulsando a antiga serpente, o dragão, Satanás, e lançando-o para a terra. A Bíblia diz que a terceira parte dos anjos foram lançadas para fora dos céus junto com Lúcifer, e se tornaram seus demônios. Você pode pensar: isso não existe, mas nós vemos os resultados do mundo espiritual. Você não vê o mundo espiritual, você não vê os anjos, você não vê demônios, você não vê a Deus, você não vê o diabo com seus olhos naturais, mas isso não quer dizer que não exista, isso não quer dizer que eles não, às vezes não rodeiam a sua vida. A Bíblia fala em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele escrevendo, ele fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ele anda em derredor, ele anda ao lado, ele anda no mundo espiritual, você não o vê, mas ele está lá, assim como os anjos de Deus que você não vê, mas eles estão ali. E é o que Paulo está dizendo agora. Paulo ele está falando, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta, o teu problema não são pessoas, o teu problema não é carne e sangue, o teu problema é contra hostes espirituais, é contra principados e potestades e poderes que governam o mundo, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes ou espirituais. Você pode pensar, isto não existe, mas os resultados, as coisas que acontecem no mundo invisível, se manifestam no mundo visível, através de catástrofes, através de mortes, através de assassinatos, através de destruição de famílias, através de ataque a crianças, através de estupros, através de vinganças, através de ódios, através de divisões de igrejas. O diabo ele está ativo no planeta Terra. O diabo não está brigando contra Deus, porque não tem como ele brigar contra Deus, mas ele quer ofender a Deus, ele quer entristecer a Deus, ele quer magoar a Deus, então ele quer atacar as criaturas que Deus ama, ele quer atacar a tua vida, porque ele sabe que Deus ama você, e que Deus daria a vida, e deu a vida por você, então ele quer ofender a Deus, destruindo você, destruindo a tua vida. Os principados, demônios que controlam nações, demônios que querem agir em determinados países do mundo, são espíritos malignos, potestades das trevas, potestades do álcool, potestades de prostituição, potestades que agem em determinada região da cidade ou do país para causar morte e destruir as pessoas, potestades que entram em determinada família para causar adultério, e adultério passar de geração para geração, potestades das trevas, dominadores deste mundo, demônios que agem na política, demônios de corrupção, demônios da mentira, demônios do engano, que agem para levar uma nação para longe de Deus. E às vezes a gente que está acostumado a viver somente olhando para as coisas de uma maneira física, a gente só acredita no que vê, a gente que às vezes não consegue ver além. Às vezes a sociedade ela acredita em fantasmas, em casas mal assombradas, em espíritos de mortos, elas acreditam em coisas assim, e às vezes elas não acreditam num ser chamado diabo, que vem para roubar e matar, e que na verdade não era um espírito desencarnado, não era um fantasma na casa, mas era um demônio. Talvez eram muitos demônios que foram enviados contra aquela família para causar morte, para roubar o dinheiro, para roubar a casa, para destruir o casamento, para separar os parentes, para destruir a vida das pessoas. E as pessoas vão vivendo a sua vida sem enxergar, vão vivendo a sua vida no nível natural. Não, está tudo bem, mas os resultados aparecem na vida prática. Elas não enxergam que há demônios envolvidos naquela situação, mas elas vão levando a sua vida como se nada acontecesse. A intenção do diabo é que você acredite que o errado está certo, que o errado está certo.
Então o enganar se torna normal, então o extorquir se torna normal, então a corrupção se torna normal. Em todos os níveis as pessoas querem tomar vantagens e agir de uma maneira desonesta, porque afinal a sociedade é desse jeito. E a gente vai deixando a palavra de Deus, e a gente vai adquirindo uma outra cultura contrária à cultura da Bíblia. Ele tenta fazer leis para aprovar as atitudes erradas que as pessoas tomam. O diabo, ele sempre está tentando armar uma cilada contra a sua vida. É uma pessoa estranha ao teu casamento, é uma mulher estranha, um homem estranho lá na empresa. O diabo, ele quer destruir o teu lar e a tua família de alguma maneira. Paulo, ele fala, nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é espiritual. Você precisa abrir os teus olhos, meu amado. Talvez algumas coisas que estejam acontecendo em tua casa não seja da parte humana, seja alguma coisa que demônios estão agindo para destruir a tua família, para roubar a tua paz, roubar o teu dinheiro, roubar a tua alegria. E você não pode deixar estas coisas acontecerem. Eu e você não precisamos ceder a este ataque. Pedro, ele fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, meu amado. Você tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo, você está nele, vive para ele. Você tem a autoridade para não deixar que essas coisas aconteçam em tua casa, em tua família. Você tem autoridade sobre a vida dos teus filhos, enquanto eles são menores e estão debaixo da tua cobertura. Você é o sacerdote da tua casa, meu irmão. Chame a tua esposa e a tua família para a oração e para buscar a Deus, e não deixe o diabo agir lá. Às vezes nós precisamos falar com a nossa boca, às vezes nós precisamos orar em nossa casa e falarmos, aqui agora é diferente, aqui agora entrou o reino de Deus, o reino de Deus chegou a esta casa, o reino de Deus chegou a esta família. Satanás, você não vai mais agir nessa casa e em nossas vidas. A partir de agora, aqui é parte do reino do Senhor nessa terra. Paulo, ele fala aqui, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo usa a palavra aqui, ficar firmes, não se mova, fique firme lá, fique firme. Ele fala, cingindo-vos com a verdade, revestindo-os da couraça da justiça, calçando os pés, andando no evangelho da paz, usando o escudo da fé, capacete, enchendo a sua mente com as coisas da salvação, usando a palavra, a espada do Espírito, com toda oração e súplica. Ele fala, as nossas armas não são físicas, as nossas armas são a nossa vida. Se você andar em obediência ao Senhor, o Senhor vai estar com você, meu amado. Se você andar em obediência a Deus, e se você usar a palavra como uma arma de ataque, e se você usar a oração em todo tempo, e orar, o inimigo não vai conseguir entrar em sua vida e destruir a tua vida e a tua família. Não é físico, não é às vezes a discussão, às vezes não é falar, não é brigar lá em casa. Às vezes o marido, a esposa fala uma coisa, a melhor coisa é você orar sobre aquilo. Às vezes as palavras não vão resolver, porque aquilo não é físico. Às vezes a briga não vai resolver, às vezes a briga com teu filho não vai resolver a situação, porque não é físico. Você precisa orar sobre aquilo, quebrar a ação do diabo. Você precisa jejuar sobre aquela situação, falar, você não vai tocar no meu dinheiro, o meu dinheiro é do Senhor, eu não vou ser roubado, eu estou em Cristo. Às vezes você precisa tomar posição, meu amado. Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Há barreiras que só caem quando nós oramos em todo o tempo. Há barreiras que só vão cair quando o diabo souber, aqui ele não pode tocar mais. A tua casa é para ser um pedacinho do céu, meu amado.
A tua casa é para ser o lugar de alegria e de felicidade, e não de discórdias e brigas. Traga Deus para a tua casa através da oração. Traga Deus para a tua casa através da tua vida consagrada de obediência à palavra de Deus. Não deixe o diabo tomar a tua família, a tua casa e os teus filhos. Tome posição, tome posição. O diabo é um bom enganador. Ele colocou na cabeça delas que ele não tem nenhuma interferência em suas vidas. Eu sei que cada um é responsável sim pelos seus atos, o assassino precisa ser preso, mas muitas vezes eu vejo na televisão notícias, eu vejo quem que causou esta morte, quem que causou essa destruição, quem que entrou nesta casa, quem que está destruindo esta família. Não é Deus. Deus é um Deus bom, Ele quer abençoar, Deus quer restaurar, Deus quer curar. Jesus, Ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas Jesus falou, o ladrão é o inimigo, ele que vem para roubar, ele que vem para matar, ele que vem para destruir. Você está atento, nós não ignoramos os seus ardis e as suas ciladas. Certa vez eu contei a vocês, eu e minha esposa, eu já contei algumas vezes isso, quando nós nos mudamos para uma região, nós mudamos para um apartamento em São Paulo, e nós naquela casa sentíamos alguma coisa estranha lá, e nós orávamos em nossa casa, e nós estávamos orando um dia no escuro, de noite, alguma coisa havia ali. Nós orando, e nós fomos orando pela casa, e entramos na cozinha, eu me lembro até hoje, entramos assim à direita na cozinha, à esquerda ia para a área de serviço, e a lavanderia ali saía pela porta de serviço, e nós fomos orando pela casa, e com as mãos estendidas, orando, essa casa é do Senhor, agora nós estamos aqui, o reino de Deus chegou neste lugar, as trevas não podem ficar, o reino do Senhor chegou. Quando Jesus chegava ao lugar, Ele falou, chegado a vós o reino de Deus. O lugar que estava em trevas viu uma grande luz, a luz brilhou ali. O profeta falou, o reino de Deus chegou. O reino das trevas é obrigado a sair da nossa casa, porque o reino de Deus entrou lá dentro. E nós fomos orando pela casa. Quando nós passamos a máquina de lavar roupa, secadora branca do lado esquerdo meu, eu lembro que a porta estava na frente, e eu ia abrir a porta, e nós estávamos orando, de repente os meus olhos no escuro, eu vi como se fosse um bicho preto encolhido no canto, assim, após a máquina lavar, encolhido no canto. E quando eu vi aquilo, uma visão, eu vi aquilo e falei, saia daqui em nome de Jesus. No instante aquele passou pela porta e desapareceu. Você pode não acreditar nisto, mas a nossa casa se tornou um lugar de paz. Não que nós brigávamos, não, nós tínhamos acabado de mudar para lá, mas havia alguma coisa lá dentro, e saiu, ali, qualquer pessoa que chega em casa, fala, nossa, aqui é um lugar de paz, o Senhor está lá. Você tem que tomar posição na tua vida, na tua família, não é brigando com teu filho, é orando por ele, é jejuando por ele, é quebrando a ação do diabo. Você vai ver que a vida pode ser muito feliz, e que Deus tem para você uma vida mais do que abundante, de vitória. Amém, meu amado.